Olá, seja bem-vindo ao canal História Geral, e no vídeo de hoje o assunto será um pouco diferente. Percebi em vários comentários nos vídeos que postei um questionamento recorrente com relação à forma de nomear a datação. Antes era comum ou era comum, ao invés dos habituais antes de Cristo ou depois de Cristo, ou Anno Domini. Mas antes de adentrar no assunto, já sabe, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Deixe nos comentários o assunto que interessa para você, que eu colocarei na listagem que sigo para os temas abordados. O sistema de datação AEC ou EC, ou antes da Era Comum e Era Comum, foi usado inicialmente no século XVII, e desde então publicações acadêmicas usadas por pessoas de várias origens religiosas e com doutrinas diferentes são incluídas nos formatos de ensino atuais. Este sistema também é mais preciso, pois não faz nenhuma afirmação em datar o ano de nascimento de Cristo, algo que ninguém sabe com certeza. E, recentemente, tem havido críticas contra o uso do sistema AEC e EC, ao invés de AC, AD ou depois de Cristo, na datação dos eventos históricos. Os críticos afirmam que essa forma de datação nada mais é do que uma tentativa de remover Cristo do calendário, uma tentativa de diminuir a importância de Cristo na história. E muitos cristãos chegam a se sentir ofendidos, sendo que reconhecem o tempo como datado antes e depois do nascimento de Jesus. Mas o que você acha? Deixando de lado apelos pessoais, vamos observar de forma lógica como que esse sistema surgiu. E após considerarmos essas informações, podemos chegar numa conclusão pautada de forma correta. O uso de antes da Era Comum ou AEC, EC, certamente se tornou mais comum nos últimos anos, mas não é uma nova invenção do politicamente correto, nem é tão novo assim. O uso de Era Comum, no lugar de Anno Domini, aparece pela primeira vez em alemão no século XVII e em inglês no século XVIII. O uso dessa designação na datação não tem nada a ver com remover Cristo do calendário, mas sim tem a ver com a precisão ao lidar com eventos históricos e incluir pessoas de todas as fés nas discussões sobre história, sendo que em outras culturas fora da esfera cristã ocidental, as formas de se contar o calendário são bem distintas. Por exemplo, o calendário hebraico, ainda em uso, é baseado em um conceito conhecido como Anno Mundi, o ano do mundo, que data os eventos desde o início da criação da Terra conforme calculadas nas escrituras judaicas. Civilizações antigas como a Mesopotâmia ou o Egito baseavam seus calendários nos reinados dos reis ou nos ciclos das estações estabelecidos pelos deuses. Na Mesopotâmia, por exemplo, se datava um evento como 5 anos desde o reinado do rei Sug, e no Egito como 3 anos após o último festival ou Pet de Ramsés, que foi no segundo com esse nome, ou no 10º ano do reinado de Ramsés, que triunfou em Kadesh. Esse método de datação foi continuado pelos romanos, que contavam seus anos de acordo com 3 sistemas diferentes em diferentes épocas. O período em que considerava a fundação de Roma, o período em que os cônsules estavam no poder e pelo tempo em que os imperadores governavam. No entanto, o calendário como conhecemos hoje foi idealizado por Júlio César, que reformou o calendário e renomeou os meses durante seu reinado. Este calendário permaneceu em uso com revisões periódicas até 1582, quando o Papa Gregório XIII instituiu o calendário gregoriano, ainda em uso nos dias atuais. Os cristãos, naquela época, usavam o calendário Anno Mundi dos hebreus. Em cerca de 525 da Era Comum, no entanto, um novo conceito de datação foi introduzido pelo monge cristão chamado Dionísios Exíguos, que forneceu a base para o sistema de datação posterior de ACDC. Dionísio inventou o conceito de Anno Domini, o ano do Nosso Senhor, na tentativa de estabilizar a data da celebração da Páscoa. Na época em que ele estava trabalhando nesse problema, os cristãos da influente igreja de Alexandria datavam eventos desde o início do reinado do imperador romano Diocleciano, que foi um notório perseguidor de cristãos. Dionísio estava tentando trazer as igrejas orientais e ocidentais para um acordo sobre um único dia em que todos os cristãos iriam celebrar a Páscoa. E essa questão já havia sido discutida por Constantino o Grande no primeiro concílio de Nicéia em 325 da Era Comum,
mas não havia sido resolvido naquela época. Somente Dionísio resolve isso em 525, mudando o sistema de datação dos anos do sistema romano e do sistema alexandrino para o seu próprio, no qual sua atual era cristã datava do nascimento de Jesus de Nazaré. Sua escolha também eliminou outro problema que ele considerava preocupante na época, o de datar os eventos usando como referência o reinado de um imperador que havia matado tantos cristãos, que foi Diocleciano. Mas havia um problema que Dionísio tinha de resolver para isso. Ninguém sabia a data exata de quando Jesus de Nazaré nasceu. O próprio Dionísio não sabia quando Jesus nasceu, e seu sistema não afirma datar esse evento com exatidão. Ele parece ter chegado a seus cálculos por meio da confiança nas Escrituras e na história conhecida da época para criar um calendário cristão que seria aceitável tanto para as igrejas ocidentais como para as orientais. É bom reafirmar que Dionísio nunca afirmou que sabia a data de nascimento de Jesus, e ele não começou seus esforços para reformar o calendário com a finalidade de fixar com precisão no nascimento de Jesus de Nazaré, mas ele o fez de acordo com os desejos do Papa na época, o de chegar num consenso com relação à Páscoa. Isso porque a celebração da Páscoa da Ressurreição era considerada a mais importante da Igreja, e os poderosos que o seguiram queriam que o evento fosse observado por todas as igrejas no mesmo dia. Era o trabalho de Dionísio ajudar a fazer isso acontecer, e ele tentou fazê-lo reformando o calendário. Calcular a data de nascimento de Jesus era um meio para esse fim, não um fim em si mesmo. E usar os 4 evangelhos para determinar o nascimento de Jesus, no entanto, é problemático, pois o evangelho de João não concorda com os outros 3, e Mateus, Marcos e Lucas nem sempre concordam entre si em relação a eventos significativos. Conforme se lê em Mateus, Jesus nasceu durante o reinado de Herodes o Grande. E de acordo com várias fontes antigas, Herodes morreu em 4 antes da Era Comum. E se o Evangelho de Mateus for historicamente preciso, isso significaria que Jesus nasceu pelo menos em 4 antes da Era Comum, ou antes disso. Se somarmos a esses 4 anos o fato de que Herodes o Grande não morreu imediatamente após o nascimento de Jesus, mas, segundo Mateus, ordenou a morte de todas as crianças de até 2 anos de idade na tentativa de matar Jesus, podemos adicionar mais 2 anos ao nascimento de Jesus, tornando seu nascimento aproximadamente em 6 antes da Era Comum. Se acrescentarmos também o ano 0 que falta, é mais provável que, de acordo com o Evangelho de Mateus, Jesus tenha nascido por volta de 7 antes da Era Comum. Assim, o sistema AC/DC é falho na medida que deturpa o nascimento de Jesus em aproximadamente 7 anos. Isso significa que o ministério de Jesus não começou por volta do ano 30, mas sim por volta do ano 23. Da mesma forma, o Pentecostes e a origem da Igreja Cristã não devem ser datados em 33 d.C., mas em cerca de 26 d.C. Um outro problema aparece com o sistema AC/DC. O ano de nascimento de Jesus difere dependendo de qual evangelho se lê. Enquanto o Evangelho de Mateus afirma no capítulo 2, versículo 1, que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes o Grande, o Evangelho de Lucas afirma no capítulo 2, versículo 1 e 2, que Jesus nasceu durante o primeiro censo do governador Quirino, governador da Síria. De acordo com fontes antigas, a data desse censo é de cerca de 6 Era Comum. Assim, a Bíblia é internamente inconsistente em relação ao ano de nascimento de Jesus. E, no entanto, Dionísio não se preocupava com essas inconsistências, sendo que o objetivo dele era resolver um problema de calendário para o Papa, coisa que ele conseguiu sem saber exatamente como computar a data exata do nascimento de Cristo. A popularização do uso AC/DC para distinguir períodos e tempo veio depois da publicação de Ecclesiastical History of the English People, em 731 da Era Comum por Bedé. As designações AC/DC aparecem em obras anteriores, mas o livro de Bedé as popularizou. Porém, esta designação se espalharia durante o reinado de Carlos Magno, que instituiu o sistema para padronizar a datação em toda a Europa. Mesmo depois dos esforços de Carlos Magno, no entanto, o uso do sistema de calendário Anno Domini
não foi aceito por todas as nações europeias e certamente não foi reconhecido em outras partes do mundo. Não foi até o século XV d.C. que toda a Europa adotou o calendário Anno Domini e que o Papa Gregório XIII reformou e deu a forma atual em 1582. Assim, surge a forma antes de Cristo e Anno Domini. Mas quanto ao sistema atual, de antes da Era Comum e Era Comum? No século XVII, o termo Era Vulgar aparece pela primeira vez como substituto para Anno Domini nos escritos do astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler. Nessa época, vulgar não significava grosseiro, mas comum, e era usado para designar eventos anteriormente observados como no Ano do Senhor ou simplesmente a Era atual. A frase Era Vulgar foi então usada pelos escritores de forma intercambiável com depois do tempo de Cristo ou na Era Comum, que acabou sendo escrita simplesmente como Era Comum, e depois EC, que deu origem a AEC, a definição de eventos antes da Era Comum. E o primeiro uso da expressão Era Comum em inglês data da publicação de 1708 do livro chamado A História das Obras dos Eruditos, e essa frase aparece na página 513, mencionando o quarto século da Era Comum. Estudiosos não cristãos de outras culturas e crenças adotaram a nova designação porque agora podiam se comunicar mais facilmente com a comunidade cristã. Estudiosos judeus, islâmicos, hindus e budistas poderiam assim manter seu calendário e ao mesmo tempo se referir a eventos usando o calendário gregoriano sem comprometer suas próprias crenças sobre a divindade de Jesus de Nazaré. Uma vez que as designações AEC, EC correspondem ao cristão AC, AD, os cristãos poderiam corresponder de volta com a mesma clareza. O uso de AEC e EC nos dias atuais, então, não é uma tentativa do politicamente correto de remover Jesus de Nazaré do calendário, mas tem um precedente histórico. E isso começou quando as pessoas questionavam o conhecimento recebido e formavam suas próprias opiniões sobre como o mundo funcionava e o que constituía como fontes confiáveis. Kepler usa Era Vulgar em um período de tempo em que muitas instituições e entendimentos estavam sendo questionados, e entre estes estaria em como Dionísio chegou às suas conclusões a respeito da data de nascimento de Jesus. Por isso, a EC continua a ser usado porque é mais preciso que AC e DC. Dionísio não entendia o conceito de ano zero e nem mesmo o erudito Bedé. O calendário do qual eles dataram os eventos, portanto, é impreciso. O ano 1 DC seguiria 1 AC sem um ponto de partida para a nova cronologia dos eventos. O sistema AC-DC, usado depois de Dionísio, assumia pela teologia cristã que alguém, Dionísio, realmente sabia a data de nascimento de Jesus. E datar eventos de um ponto incerto é impreciso, porque alguém está fazendo uma declaração falsa com base em uma suposição falsa. E 1000 anos haviam passado e muita história tinha sido registrada até as pessoas passarem a questionar os métodos de datação que Dionísio usou. Para os cristãos, Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. O calendário faz a contagem regressiva até o nascimento de Jesus e depois começa a contar a partir dele. Para um cristão, isso pode parecer simples senso comum e a maneira como o mundo funciona, mas não para alguém de fora dessa tradição. Pessoas de diferentes culturas e sistema de crenças devem poder acessar e discutir a história sem precisar datá-la de acordo com a crença cristã em Jesus como o Filho de Deus e o Messias. E é por essas razões que aqui no canal História Geral é usado esse padrão internacional de diretrizes acadêmicas, usando a designação antes da Era Comum e Era Comum, em vez de antes de Cristo e depois de Cristo. A intenção do canal é atingir um público amplo de pessoas que adotam várias formas de fé e culturas diferentes, com seus próprios sistemas. Em um esforço para sermos precisos, aderimos aos princípios acadêmicos e de também ser inclusivo e acolhedor para todos. O objetivo de quem estuda história é de conhecer de forma confiável e segura os grandes acontecimentos do passado, e saber onde os colocar na linha do tempo é fundamental.
E fazer isso de forma menos enviesada possível é extremamente necessário. A história está sendo sempre escrita, às vezes de forma incorreta e às vezes não, e cabe a nós dissecar isso e conseguir trazer à tona os fatos. Espero ter elucidado isso de forma mais simples e informativa possível. Se houver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo a sua questão. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir e de se inscrever no canal. Isso ajudará muito o canal para alcançar mais pessoas. Até a próxima história!